Ora bem, muito grato por teres aceito, Nuno, aqui para vir às jornadas presenciais. Então, ele é um amigo, então é sempre complicado apresentá-lo, mas aqui vamos. Hoje temos aqui connosco o Nuno Pinheiro, um astrólogo que junta três coisas que eu gosto muito, que é a astrologia, o humor e a reflexão. Ele tem sempre aquele olhar afiado sobre o céu e o que é que se passa cá em baixo e que está refletido lá em cima de uma maneira muito acutilante. O Nuno é formado em comunicação e jornalismo e trabalhou durante 20 anos nessa área de telecomunicações, até ele perceber que queria o tipo de telecomunicações mais lá acima, mais para o firmamento, e então ligou os canais e desde 2014, 2015 começou a estudar astrologia, dedicou-se primeiro à astrologia humanista, depois começou a aprofundar também na astrologia tradicional e perso-islâmica. E outras correntes que eu possa. Andou com a escola com o João Medeiros, José Augusto, José Luís Santos, as memórias que também vão estar aqui presentes, mas presencialmente, entre outros. Um, e também dá curso de astrologia no seu próprio projeto, que é a Astrosofia, onde também dá aulas. Bem, ele tem uma maneira única de comunicar, como eu já disse, filosofia, psicologia, mitologia, poesia e alquimia. Tudo uma linguagem bastante criativa e envolvente e, como já disse, também com uma certa pitada de acidez. Bem, mas hoje o que vem aqui partilhar connosco é bastante curioso também, falando do título que é O que exalta os poetas? As ninfas de Vênus ou Mercúrio do pensamento? Preparando-nos agora para a viagem que o Nuno nos vai levar, que será com certeza inspiradora. É isso, Nuno? Eu espero que sim, espero que não adormeçam a Duvido seguir ao muito. almoço. Ninguém vai adormecer e eu aposto que são as ninfas de Vênus. Apostas? Olha, isso era a pergunta. Já É, me deram, já me deram compartilhamento? Já sim, Já, senhor, já era só posso, para já, dizer já. ok. isso. Essa Já. era a pergunta que eu vos queria. Antes de mais, obrigado à Alexandra e ao Luís pelo convite e a todos aqueles que tiraram a tarde de domingo para estar aqui, para ouvir um bocadinho sobre astrologia. Ah, esta apresentação que eu vos trago tem muito a ver com uma reflexão que eu fiz, porque eu, em miúdo, tinha a mania de ser poeta. Eu tenho formação em jornalismo e, portanto, desde criança que escrevo muito e fazia jornaizinhos pequeninos em casa e por aí adiante. Então tive sempre o sonho de um dia acabar como poeta, o que ainda não se verificou, apesar de escrever coisas em casa e deixá-las na gaveta, pode ser que um dia elas saiam. Então estava aqui a pensar, efetivamente, porque quando nós começamos a estudar astrologia, nós ouvimos muitas vezes dizer que, e eu tenho Mercúrio em Peixe, que o Mercúrio em Peixe normalmente é muito associado aos poetas, não é? E que são muito sensíveis, e eu, como tenho quatro planetas em Carneiro, costumo dizer que se não fosse este Mercúrio em Peixe, que eu seria um calhau com olhos. Mas na verdade aquilo que eu tentei perceber era se efetivamente os poetas têm alguma ligação a Mercúrio e a Vênus e se existe uma ligação direta entre o Mercúrio e a Vênus em mapas de poetas. Esta foi a minha primeira premissa e foi aquela premissa que me levou a estudar 64 mapas. E portanto eu peguei 64 poetas, normalmente ou quase todos poetas portugueses, para ser mais fácil. Obviamente que não consegui arranjar a hora de nascimento deles todos, e portanto este estudo que eu vos aqui apresento é um estudo, no fundo, preliminar, ou o início de um estudo, que depois, obviamente, poderá ser prosseguido pelos meus colegas ou por mim próprio, caso alguém consiga encontrar a hora de nascimento dos poetas, o que é difícil, porque algum deles, século XII, século XIII, século XIV, é um bocadinho complicado lá chegar. Mas a premissa é essa, e portanto a pergunta que fica já no ar é: será que Mercúrio e Vênus são realmente os planetas que regem a poesia, que regem os poetas e estão fortes nos mapas dos poetas? Se quiserem escrever no chat as vossas opiniões e dar já os vossos palpites, fica já aqui a brincadeira para começo de conversa. Então, eu vou-vos partilhar o meu ecrã. E aqui está ele. Muito bem. Deixem-me só pôr isto um bocadinho mais. Estão a ver todos e ouvem-me bem? Está tudo perfeito? Pronto, muito bem. Então, como o Luís disse bem, o tema
desta apresentação chama-se Os Poetas e as Musas, Vênus e Mercúrio. Então, vamos começar primeiro por tentar definir o que é Mercúrio e o que é que os astrólogos falam sobre o Mercúrio e a poesia. Então, Ptolomeu diz-nos que o Mercúrio é o planeta da comunicação, da mente, da razão e do comércio. A sua principal característica era a sua capacidade de transmitir e adaptar-se. Mercúrio iria reger então a eloquência, o estudo e o conhecimento. Valens vai-nos dizer que nós encontramos muitas vezes o Mercúrio associado a poetas, amantes da música e declamadores. Por outro lado, Al-Biruni diz-nos que o Mercúrio tem a capacidade de produzir certas profissões, e essas profissões são profissões ligadas à inteligência, ao conhecimento, à razão, ao pensamento, à eloquência, capacidades de oratória, poesia e filosofia. Ou seja, estes autores, até agora, todos eles nos dizem que Mercúrio estará ligado à poesia. O Guido Bonatti também define como regente dos negócios, da escrita e qualquer atividade que exigisse intelecto ou negociação. Por curiosidade, ele diz que quando o Mercúrio estiver em peixe, cria um impedimento na língua, tornando um homem absurdo na fala e pronunciando inadvertidamente o que não concebeu na sua mente. Isto certamente por o Mercúrio estar exilado, não é? Eu às vezes acontece-me isto. Às vezes o meu Mercúrio não consegue acompanhar a minha mente e às vezes não sabe coisas, principalmente a conduzir. O Waze manda-me para a direita, eu vou para a esquerda. Às vezes isto baralha-me um bocadinho aqui as ligações. Por outro lado, William Lilly diz-nos que associa ao Mercúrio profissões e talentos que exigem intelecto, comunicação e destreza. No seu livro 1 do capítulo das significações e naturezas e propriedades do Mercúrio, ele diz que este planeta produz gramáticos, secretários, aritméticos, geómetras, filósofos, poetas, homens cheios de afazeres e dados ao comércio. Eu depois fui à internet e fui buscar o Astrolink, que é um site que também tem muita divulgação de astrologia, e diz que, devido à extrema sensibilidade e imaginação de Mercúrio em Peixe, há uma grande veia artística nesta posição e muitos podem se tornar atores, desenhistas, escritores, poetas, músicos ou qualquer outra manifestação de arte, e até ser programadores de software e jogos. Então, assim à partida, quase todos os autores acabam por concordar que Mercúrio terá alguma coisa a ver com a poesia. Então, a primeira pergunta que eu faço é: Mercúrio nos signos. Será que o Mercúrio aparece forte e dignificado no mapa dos poetas? E quando eu digo forte e dignificado, será domiciliado ou exaltado? Portanto, esta será a premissa, porque como lá está, não tenho a hora de nascimento, não consigo ver os mapas todos na sua total definição. Então, agora vamos arrufar os tambores, que é para manter aqui um bocado de suspense, que é para lançar-vos já a primeira resposta. E a primeira resposta é não. Os mercúrios dignos e debilitados são os que têm menos ocorrência. Então, quais são os que têm mais ocorrência? Precisamente os mercúrios regidos por Marte. Ou seja, temos uma grande ocorrência de carneiros e escorpiões, ou seja, mercúrios em carneiro e mercúrios em escorpião. Temos mercúrios melancólicos em Capricórnio, temos mercúrios em balança e só na quinta posição é que aparecem os mercúrios em peixe. Ou seja, à partida, só por aqui, já começa a minha tese ou a minha pergunta a ser respondida e desmontada. Ou seja, aparentemente, a balança está em quarto lugar, que é regida por Vênus. Vênus exalta peixe, está em quinto lugar. E Touro está cá para o fundo. O que é que aparece em primeiro lugar? Planetas, Mercúrios regidos por Marte e um Mercúrio regido por Saturno. Ou seja, à partida, Mercúrio estará mais forte em signos que são regidos por Marte. Isto levou-me logo aqui a uma grande surpresa, que é, e agora o que é que eu faço com isto? Tendo em conta que a minha dissertação teria a ver com Mercúrio e Vênus, aparece-me aqui Marte. E no caso do Marte em Carneiro faz-me algum sentido, porque a escrita da poesia é uma escrita muito rápida, muito sintética, muito quente às vezes, muito apaixonada. Normalmente são
poemas que nos falam de um amor que nos arde no peito, né? Já o próprio Camões dizia que o amor é um fogo que arde sem se ver. No Mercúrio em Escorpião, o que nós temos aqui normalmente é a intensidade, diria eu, a intensidade, o desejo obsessivo de sentir e de pôr em palavras aquilo que se sente. Já o Mercúrio em Capricórnio, eu associaria, obviamente, à melancolia que o Capricórnio tem, tendo em conta que é regido por Saturno e é um signo de inverno, frio e seco, mas criou-me aqui bastante surpresa. Ou seja, nós hoje, eu pessoalmente, a partir de hoje, terei que olhar para os Mercúrios em Carneiro e para o Mercúrio em Escorpião com outros olhos. Ou seja, não poderei olhar para o Mercúrio em Carneiro e para o Mercúrio em Escorpião da forma como olhava, porque afinal, se calhar, temos aqui alguém que é mais sensível, ou pelo menos a nível comunicacional, vai tentar expressar as emoções de uma forma mais poética do que eu estaria à espera. Apesar de Carneiro ser o regente da mente e ser o regente do nosso cérebro, mas não deixa para mim de ser surpreendente que Vênus não esteja aqui, ou os signos regidos por Vênus não estejam aqui implicados. Seguimos em frente e eu trago aqui algumas definições de Mercúrio em Carneiro, que é para tentarmos então chegar aqui a algumas conclusões. O Valens diz que o Mercúrio em Carneiro é um pensamento agudo e rápido, mas que a mente está sujeita a muita impulsividade de Marte. O que no fundo faz sentido para os poetas, porque os poetas normalmente escrevem por impulso. Eu, por exemplo, quando escrevia, normalmente era por impulso, ou seja, surgia-me qualquer coisa e tinha que escrever. E daí, se calhar, eles andarem sempre com um caderno atrás, porque aí, o pensamento surge e nós temos que automaticamente pôr aquele pensamento dentro de uma folha de papel. Já o Albiruni diz que o intelecto é ágil e estimulado por novas ideias, age verbalmente antes de ponderar. O Ficino, Marcello Ficino, que no século XV diz que a natureza marciana deste signo infunde o espírito mercurial com calor excessivo e agitação e pode levar à ansiedade mental, necessitando práticas que acalmem a precipitação do raciocínio. Já o William Lilly diz que a pessoa é apressada e impaciente nos seus discursos e disputadora por natureza e fácil de se irritar em conversas. Ou seja, naturalmente serão pessoas com uma comunicação bastante quente, visto que Carneiro é um signo de fogo quente e seco e, portanto, a tendência natural será pessoas muito apaixonadas na forma como falam. Eu, apesar de não ter o Mercúrio em Carneiro, às vezes, quando estou a falar de alguma coisa que me apaixona, parece que estou a discutir, mas na verdade não estou. Estou apenas apaixonado pelo tema e, portanto, aquilo soa a discussão. Até porque tem 4 planetas em Carneiro. O Robert Hahn diz que o nativo expressa ideias novas e originais com grande rapidez e de forma direta. A inteligência é aguçada, mas a falta de paciência e impulsividade verbal são desafios a serem superados. O Sais Portas diz que a mente opera a partir de um foco egocêntrico, Carneiro, sentindo a necessidade de afirmar as suas ideias como as mais importantes. O desafio é aprender a liderar o pensamento em vez de apenas competir. A Liz Green também diz que a mente é o impulso de começar, é o intelecto que atua com grande coragem e assertividade. O nativo deve aprender a disciplinar a urgência do pensamento para que a sua comunicação pioneira seja construída. E o Richard Turner diz que manifesta-se com o despertar corajoso do intelecto, a energia da discussão fervorosa e a comunicação que ataca o problema de frente, refletindo a urgência e a assertividade. Ou seja, normalmente são pessoas que então têm que comunicar de uma forma muito rápida, muito urgente, muito quente, muito apaixonada e muito impulsiva, como se tivesse alguma coisa no peito que tem que ser dita de uma forma muito, muito intensa e rápida. Já o Mercúrio em Escorpião. O Valens diz que é uma pessoa que é suspeita, que procura segredos e cujos atos mentais são ocultos e estará ligada a atos perigosos ou a mistérios. Curiosamente, hoje no céu temos o Mercúrio e o Marte em conjunção e o Louvre foi assaltado. Portanto, os meninos andam aí a fazer as suas coisas. O Albiruni diz-nos que é de uma inteligência aguçada, habilidade em descobrir o que está oculto, desconfiança e aptidão para o argumento ou discussão séria. O Ficino diz que o espírito mercurial é influenciado pela paixão e intensidade de Escorpião e Marte, e é crucial canalizar esta energia mental, que é poderosa na vontade, para a contemplação purificadora para evitar a melancolia intensa. Ora, neste caso, os poetas, se calhar, serão seres assim um bocadinho mais melancólicos. William Lilly diz que torna o homem astuto, desconfiado, envolvido em intrigas, cujas intenções são escondidas e os pensamentos secretos.
Robert Hand diz que o intelecto é profundo, perspicaz e possui a capacidade de ver as entrelinhas e a motivação por trás das palavras. O pensamento é sério e focado e a pessoa pode ser reservada sobre o que realmente pensa. Já o Sais Portas diz que a mente é um detetive nato que procura ir além da superfície dos assuntos e a comunicação é frequentemente direta e contundente, mas visa a transformação através da verdade. Muito bem. Ainda temos aqui a Liz Green, também diz que a mente é irreversivelmente atraída para o que é profundo ou tabu. O Mercúrio aqui precisa de sondar a natureza da realidade e mascarar o que é falso. O desafio é a obsessão mental e a necessidade de controle. Já o Turners diz que liga-se à investigação psicológica, ao jornalismo de denúncia e à revelação de verdades profundas que estavam ocultas. É a necessidade compulsiva de compreender as forças transformadoras. Ou seja, nestes autores todos, nenhum refere que Mercúrio em Carneiro ou que Mercúrio em Escorpião é um Mercúrio dedicado a poetas. Zero. Então, se calhar agora temos que começar a fazer definições daquilo que é o Mercúrio em Carneiro e daquilo que é o Mercúrio em Escorpião e daquilo que é o Mercúrio em Peixe. Se calhar agora os manuais da astrologia têm que ser refeitos, porque nenhum autor atribui ao Mercúrio em Escorpião ou ao Mercúrio em Carneiro a capacidade de escrever poesia. Seguindo, trago-vos aqui um poema do Fernando Namora, que teria, coitado, que já faleceu. O Fernando Namora tem o Mercúrio em Carneiro e só se vocês olharem para a linguagem dele, é uma linguagem claramente agressiva, bélica, contundente, rápida, quente. Reparem, não venham dizer-me com palavras adocicadas, não venham que não os ouço, que levo caminhos errados, que tenho os caminhos cerrados à minha febre. Hei de gritar, cair, sofrer, eu sei, mas eu não quero ter outra lei, outro fado, outro viver. Não importa lá chegar. O que eu quero é ir em frente, sem loas, ópios ou afagos dos lábios que mentem. É esta, não é outra a minha crença. Raios vos partam, vós que duvidais. Raios vos partam, cegos de nascença. Eu associo claramente isto a um carneiro a falar. Eu acho que era capaz de falar assim também. Portanto, esta linguagem é uma linguagem de Mercúrio em Carneiro. É rápida, reparem que até há ali uma frase que ele diz que era seguir em frente. Normalmente o seguir em frente é efetivamente um tema de Carneiro. Seguir em frente, empurrar, deixem-me ir, deixem-me seguir o meu caminho. Depois temos Almada Negreiros, que também tinha o Mercúrio em Carneiro. E este poema, que é o Basta Pum Basta, é dedicado ali ao nosso amigo Dantas e é um poema claramente também bastante agressivo, em que ele deseja a morte e pede que o Dantas morra. E se repararem naquele símbolozinho, está ali com uma mão, aquele poema, essa mão é indicativa, claramente, do Mercúrio em Carneiro também, a dar uma ordem. Eu não vou-vos ler o texto todo, é muito grande, mas reparem só aqui nesta parte, por exemplo, abaixo a geração, abaixo morro ao Dantas, morra Pim, uma geração que com um Dantas a cavalo é um burro impotente, uma geração que com um Dantas à proa é uma canoa em seco, o Dantas é um cigano, o Dantas é meio cigano. Portanto, isto normalmente é uma acusação constante e que normalmente este Mercúrio em Carneiro também faz este despique, esta força, este combate, esta, como se tivesse uma espadazinha sempre a espicaçar à espera que do outro venha uma relação de agressividade. E por último, a Florbela Espanca. A Florbela Espanca não tem o Mercúrio em Carneiro, tem o Mercúrio em Escorpião. E vejam a diferença. Descreve um poema à morte. E ela diz: Morte, minha senhora Dona Morte, tão bom que deve ser o teu abraço, lânguido e doce como um doce laço, e como uma raiz serena e forte. Não há mal que não sara ou não conforte. Tua mão que nos guia passo a passo. Em ti, dentro de ti, no teu regaço, não há triste destino nem má sorte. Dona Morte dos dedos de veludo, fecha-me os olhos que já viram tudo. Prende-me as asas que voaram tanto. Vem da Moirama, sou filha de rei. Má fada me encantou e aqui fiquei. À tua espera, quebra-me o encanto. Uma linguagem totalmente diferente. Enquanto num temos uma linguagem, nos dois anteriores temos uma linguagem muito contundente, muito forte, nesta temos uma linguagem muito mais mórbida, fechada, feminina também, porque Escorpião é um signo feminino. Temos um desejo de que a morte a leve, de que a morte em caminho para o outro lugar, e é uma linguagem totalmente diferente. Apesar de serem os dois regidos por Marte, temos um Marte muito mais caloroso e diurno no Marte em Carneiro e um Marte muito mais soturno e fechado no Marte em Escorpião.
Então, outra pergunta que eu também tive que colocar a mim próprio foi: então, mas não dizem que a água é que dá sensibilidade às pessoas? Então, será que os mercúrios em água são aqueles que são mais propensos à poesia? E agora, mais um momento de tensão, mais um momento de suspense. Eu devia ter posto aqui uma música de suspense, mas eu não consegui. E então, a pergunta é: sim, nós temos uma preponderância de mercúrios em água, mas não mercúrios em peixe, mas sim mercúrios em escorpião, como a gente viu. Mas por elemento, temos efetivamente uma preponderância dos mercúrios em água, 28% dos poetas que eu vi têm mercúrios em água. Depois a terra e o fogo estão muito igualadas e, portanto, não há aqui um segundo fator de desempate. Mas interessante é que os mercúrios em ar, e o ar é o elemento ligado à comunicação, aparecem em último lugar. Ou seja, nós não temos em poetas uma grande preponderância ou uma grande influência de mercúrios ligados aos elementos, aos signos de elemento ar, ou seja, Gêmeos, Balança e Aquário. E entretanto, fiquei a pensar também, então, mas um poeta é alguém que normalmente escreve sobre um tema, ou sobre uma musa, ou sobre um assunto, e portanto deve ficar obsessivo ou obcecado com aquele tema, não? Para nós escrevermos de uma forma tão intensa sobre aquele tema, temos de estar obcecados com os temas. E normalmente os signos fixos são aqueles que ficam obcecados, não é? São aqueles que ficam grudados, são aqueles que colam em determinado assunto. Então, mais ou menos suspense, e a resposta é não. Não temos uma preponderância de mercúrios na modalidade fixa, muito pelo contrário, temos uma grande, grande preponderância de mercúrios em signos cardinais, ou seja, signos de começo, signos que iniciam, signos de ação. Ou seja, o Mercúrio nos poetas não está associado a esta fixação, obsessão ou a este estado de ficar parado à espera de qualquer coisa. Normalmente há aqui uma ação. E esta ação pode ser exatamente só escrita. Ou seja, esta necessidade de, através das palavras e do texto, pôr em movimento um sentimento, uma emoção, um tema, uma imagem. Eu, por exemplo, escrevia muito por causa de imagens. Vinham-me imagens à cabeça sobre determinado tema ou uma palavra e a partir dali fazia um texto. Ouvia qualquer coisa na rua, um movimento, uma pessoa, uma senhora, e escrevia sobre isso. Ou seja, há quase como um impulso de começar qualquer coisa. E os poemas também são muito curtos, lá está. Não é como um livro. Nós não estamos 2 anos, 3 anos a fazer um livro. Nós estamos pouco tempo. Ou seja, um poema é uma coisa muito mais curta. E então, penso que é a última pergunta que eu faço sobre Mercúrio é: então, se o Mercúrio não está em signos onde a Vênus tem dignidade, se o Mercúrio não está em signos fixos, será que tem alguma relação com a Vênus a nível dos termos? Ou seja, será que o Mercúrio está colocado nos termos de Vênus? E então, mais ou menos suspense, e a resposta é não. O Mercúrio não está em termos de Vênus. O Mercúrio está predominantemente nos termos de Júpiter. E como o Mercúrio está predominantemente nos termos de Júpiter, nós podemos associar o Júpiter também à filosofia, podemos associar o Júpiter ao pensamento mais elevado, e, portanto, será que os poetas têm esta necessidade de contactar com algo superior, com as grandes leis superiores? Curiosamente, nós vemos que os Mercúrios, desculpa, não estão colocados. A Vênus é o penúltimo planeta nos termos onde o Mercúrio aparece colocado. E o Marte volta outra vez a ter grande predominância, exatamente como o Júpiter, mas o Marte volta outra vez a ter muita predominância. Portanto, em relação ao Mercúrio, aquilo que nós ficamos a perceber claramente é que Mercúrio tem uma ligação bastante grande com Marte relativamente aos poetas e não com Vênus. Agora vamos ver a Senhora Dona Vênus. Vamos tentar perceber se a Senhora Dona Vênus tem então alguma relação com Mercúrio ou se aparece significado. Então, Vênus. Descrições de Vênus.
Ptolomeu descreve a Vênus como o planeta que governa o prazer, o amor, a harmonia, a beleza e a fertilidade e associa a tudo o que é agradável, desde a música, a arte, aos prazeres da carne e aos relacionamentos. Já o Valens associa a Vênus à beleza, à alegria, às amizades, aos favores, à fertilidade, mas à maternidade também. O Albiruni diz que ela é promotora da paz e da amizade, associando a questões de riqueza e prazer. O Bonatti diz que ela é um planeta benéfico, governa a fertilidade e a beleza, os relacionamentos amorosos e a paz. O Lilly diz que ela é um planeta de frio e úmido, com uma natureza temperada e feminina, enfatiza a natureza benéfica, ligando a alegria, à beleza, à elegância, ao prazer e à harmonia nos relacionamentos. A Liz Green, tendo uma perspectiva mais junguiana, não coloca apenas como o planeta do amor e do casamento, mas também associa como o sistema de valores e a nossa capacidade de apreciar aquilo que hoje denominamos de autoestima ou amor próprio. Simbolizaria o que consideramos belo, valioso e digno de amor, tanto nos outros como em nós mesmos. Então, a primeira pergunta que eu faço em relação à Vênus é muito parecida em relação ao Mercúrio. Será que a Vênus aparece dignificada em mapas de poetas? Todos nós sabemos que, e todos nós lemos poesia, e normalmente associamos muito os poetas a musas. E nos poetas épicos, normalmente isso é muito associado. Então, será que as Vênus estão dignificadas e será que elas aparecem fortes também nesta questão da beleza da escrita, porque a poesia é algo belo? Será que elas aparecem dignificadas? Mais um momento de tensão e de suspense. E sim, as Vênus aparecem dignificadas nos mapas dos poetas, principalmente no signo de Touro. Mas, para surpresa minha, a segunda posição aparece Sagitário e depois aparece Leão. Ou seja, dois signos onde a Vênus naturalmente não terá grande dignidade. O que nós conseguimos perceber é que a Vênus em Balança está cá para baixo e não tem grande ligação, ou não tem grande presença. Portanto, a Vênus em Touro aparece, o que significará que, normalmente, para mim, a Vênus em Touro é a Vênus mais sensorial, mais terrena, mais apaixonada pelo objeto de desejo, e, portanto, os poetas normalmente estão muito apaixonados pelo objeto de desejo. E, naturalmente, faz-me algum sentido que a Vênus em Touro apareça aqui como predominante, tendo em conta que quando nós escrevemos alguma coisa, ou um poema para alguém, estamos a desejar aquela pessoa. E nós conhecemos vários poemas onde esse desejo aparece muitas vezes plasmado. Então, temas sobre Vênus em Sagitário. A Vênus em Sagitário está peregrina, isto é, sem grande dignidade e sem grande força essencial, não está debilitada, apenas sem força própria, contudo está num signo regido por Júpiter, que está mais favorecida, pois ambos os planetas são benéficos, compatíveis e amigos. O Albiruni diz-nos que Vênus e Júpiter são amigos, ambos simbolizando benevolência e bondade de coração. Então, naturalmente, esta Vênus estará regida por um Júpiter também bastante forte e que terá este lado mais benevolente, bondoso e amoroso a esta Vênus. Numa astrosite.com diz que a Vênus em Sagitário é o amor aventureiro, de mente aberta e animada, sente-se atraída por parceiros que estendem os seus horizontes, a independência é vital e precisa de liberdade para explorar e crescer dentro dos seus relacionamentos. Eu não vi nenhuma citação da Vênus em Sagitário ligada à poesia. Muito pelo contrário. Ou seja, todas as citações que eu vejo ligadas à Vênus em Sagitário são Vênus muito livres e muito aventureiras no amor, e não Vênus que ficam a sofrer ou que ficam a derramar lágrimas por amores que não são obtidos ou por amores que não são atingidos, o que não deixa de ser curioso também. Essa outra pergunta que eu faço, também muito ligada ao Mercúrio, e que foi feita também em relação ao Mercúrio, é se estará a Vênus em signos do elemento água, aumentando a sua sensibilidade e emoção. E então a verdade é que não. A Vênus aparece predominantemente em signos de fogo. Então o que é que nós temos aqui? Temos aqui que, à partida, as Vênus em Carneiro, em Leão e Sagitário são as Vênus que aparecem mais vezes em mapas de poetas, o que poderá indicar, novamente, mais o tema da paixão, do desejo, do calor, do ardor, do eu quero qualquer coisa. E este fogo, que no fundo também está muito associado à paixão e ao desejo, acaba por estar também associado à Vênus, que vai ficar de alguma forma muito quente e muito apaixonada, e isso poderá justificar o facto de eles terem que escrever poemas
para, através disso, expressarem os seus sentimentos. Então, e será que o coração dos nossos poetas está disperso por várias musas? Ou seja, será que há aqui uma dispersão por vários focos de prazer? Ou será que os corações dos poetas são tipo T5 que têm muito espaço para muitas musas? A resposta é não. Aqui sim, nós temos uma predominância do elemento fixo. Ou seja, nos poetas, a Vênus aparece muitas vezes e claramente destacada relativamente aos elementos fixos. E aqui já pode dar a indicação claramente do amor fixo. O amor fixo que é a fixação pelo objeto do desejo ou a fixação pela pessoa que eu amo, a fixação pela pessoa que eu quero. E enquanto eu não a tiver, fico fixo naquele desejo e naquela vontade de a ter e toda a idealização que daí advém. Depois temos também os signos mutáveis, muito perto, mas claramente os signos fixos acabam por ser mais importantes. Signos fixos que são Touro, Leão, Escorpião e Aquário. E será então que a Vênus aparece nos termos de Mercúrio, assim como nós fizemos com o Mercúrio se aparece nos termos das Vênus? Será que a Vênus está situada nos termos de Mercúrio? E a resposta é sim. Finalmente temos uma relação entre Vênus e Mercúrio. Ou seja, depois deste tempo todo, quase 33 minutos de apresentação, finalmente vemos uma relação entre Vênus e Mercúrio no mapa dos poetas. E é nos termos. Ou seja, a Vênus predominantemente aparece ligada ao Mercúrio nos seus termos. No entanto, voltamos a ver o Marte ali muito perto. Voltamos a ver ali o Marte também muito pertinho, mas neste caso a Vênus vai ganhar aqui um traçozinho mercurial que também pode justificar o facto de os poetas terem que escrever alguma coisa para expressar os seus sentimentos. Posto isto, tendo em conta que eu não encontrei até agora qualquer associação, tirando esta última, entre o Mercúrio e a Vênus no mapa dos poetas, será que nós temos Vênus e Mercúrios, a relação angular entre eles justifica que os poetas sejam ou não regidos por Vênus e Mercúrio? Nós conseguimos ver, por exemplo, Vênus e Mercúrio conjuntos em muitos mapas de estilistas, por exemplo, ou de cantores. Será que isto vai ser também visto em mapas de poetas? Ou seja, será que nós vamos encontrar Vênus e Mercúrio em ligação no mapa dos poetas? É isso que vamos tentar agora perceber. Antes de tudo, o Doroteus Sidon diz-nos que Mercúrio, quando Mercúrio está em aspecto com Vênus, fará o nativo sensível à música, elegante no discurso e com uma afinidade pelo saber. E ele será um mensageiro do rei, um escrivão ou alguém que ama o canto e a dança ou um poeta. Portanto, temos aqui uma indicação. Supostamente o Sidon diz que Mercúrio e Vênus dá poetas. O Firminos Maternos diz que Vênus e Mercúrio em conjunção tornam os nativos belos e agradáveis, são instruídos no discurso, de forma que deleitam sempre os ouvidos dos seus ouvintes, ou são músicos e cantores ou poetas famosos. Mais uma vez, poetas. O Valens diz que a conjunção de Vênus e Mercúrio produz indivíduos sociáveis e corteses que prestam atenção à educação e à sensibilidade. Também temos aqui alguma referência à poesia através da sensibilidade. Já o Albiruni diz que, embora não exista diretamente uma referência à conjunção, a presença de Vênus e Mercúrio num aspecto harmonioso, ou seja, no máximo que eles poderão fazer é um sextil, só reforçaria a capacidade para comunicar com beleza e musicalidade. Já o Lilly diz-nos que Mercúrio com Vênus, quer esteja conjunto ou no raio de um aspecto sextil, indica eloquência e grande diversidade de comportamentos. Robert Hand diz que descreve a conjunção de Mercúrio com Vênus como um indicativo de uma mente que busca harmonia e concórdia com os outros, sugerindo que esta pessoa usa o charme, o tato e a diplomacia para a comunicação. Também temos aqui qualquer coisa ligada não só à poesia, mas também à diplomacia e à capacidade de chegar a acordo. Já o Arroio diz que a combinação de Mercúrio e Vênus é indicativa de uma expressão verbal e mental charmosa, harmoniosa e equilibrada, o que sugere uma natural habilidade para o bom gosto e para a diplomacia. Alice Green diz que a combinação de Vênus e Mercúrio, como uma das mais socialmente talentosas, sugerindo que a pessoa pode ter um dom para comunicar com os outros de uma maneira que seja agradável e bem recebida. Ou seja,
Segundo estes autores todos, que eu aqui vos passo, e desculpem a seca das definições, mas é importante para nós depois percebermos que a pergunta que eu faço é: estarão as Vênus e o Mercúrio em conjunção ou sextil nos mapas dos poetas? Os autores da astrologia dizem que sim. Ou seja, vimos vários autores a dizer que Vênus e Mercúrio em conjunção ou sextil produzem poetas, ou produzem pessoas com uma comunicação muito sensível e com uma comunicação bastante prazerosa aos nossos ouvidos. Então a ideia agora é tentarmos perceber se isto é verdade. Mais ou menos suspense e não. A maioria dos mapas tem Vênus no signo ao lado do Mercúrio e de uma diferença gigantesca. Ou seja, os poetas não têm aspectos, a maioria deles, não têm aspectos entre Vênus e Mercúrio. Não quer dizer que não exista aqui um número bastante elevado de poetas com a Vênus conjunta ao Mercúrio, no caso são 17, mas imaginem, temos 35 poetas que têm a Vênus ao lado do signo do Mercúrio, ou o Mercúrio ao lado do signo da Vênus, seja como quiserem. Ou seja, vamos imaginar um poeta que tem a Vênus em Leão, há de ter o Mercúrio ou em Virgem, ou em Virgem, ou em Caranguejo. Portanto, naturalmente, isto também acaba por nos dizer que não existe uma relação direta entre Vênus e Mercúrio no mapa dos poetas. Portanto, não temos qualquer tipo de relação, maioritariamente, entre Vênus e Mercúrio. Em vários deles existe uma conjunção, mas a maioria não tem. Então, o que é que significa planetas que estão ao lado uns dos outros? Significam que são poetas não, planetas que não se veem, ou seja, estão literalmente separados ou incomunicáveis. Desculpem, não consegui dizer esta palavra em grego, mas será a poreta. O Valens e o Ptolomeu e outros autores helénicos usaram-no para descrever pares de signos que não têm relação de visão entre si, ou seja, não se espetam. E esses pares incluem os signos adjacentes, que são aqueles que estão a 30 graus, e aqueles que estão em quincôncio, ou seja, 150. Ou, numa linguagem tradicional, estão em aversão. Ambos foram considerados sem testemunho, significando que os planetas não podem trocar luz, influência ou entendimento. Ou seja, em 37% dos poetas, ou seja, desculpa, em 37 poetas, nós não temos a Vênus e o Mercúrio que comunicaram com o outro. Ou seja, nós temos a Vênus e o Mercúrio em relação direta. O Ptolomeu diz-nos que os signos que não se veem entre si significam ignorância ou falta de simpatia entre os planetas, e o Valen diz que os planetas e signos em conjunto são estranhos uns aos outros, não se ouvem, não se veem, não se ajudam mutuamente. E o Albiruni diz-nos que os signos que não se veem uns aos outros são aqueles que não se contemplam nem se opõem. Entre eles não há aspecto e, portanto, não há simpatia. Já a Lise Green diz que estes aspectos de 30 graus ou de dificuldade de visibilidade falam de funções psíquicas não integradas. O Sás Portas diz que os planetas em signos que não se aspectam simbolizam partes da personalidade que coexistem, mas não cooperam. E o Robert Hand chama-lhes ilhas psíquicas. Ou seja, pegando nisto tudo e baralhando, não há relação nenhuma entre o Mercúrio e a Vênus no mapa de poetas de uma forma predominante. Temos, obviamente, aqui alguns pontos de contacto, mas não é algo que nós possamos dizer taxativamente que a maioria dos poetas tem relação de Vênus e Mercúrio. Não tem. Pelo menos naqueles que eu pesquisei foram 64. Então, a próxima pergunta que eu faço é: então o que é que leva um poeta a escrever? Já que Vênus e Mercúrio não são, efetivamente, os fatores essenciais da escrita, o que é que fará com que um poeta escreva? Então vamos falar um bocadinho de Saturno. E o Valens diz que Saturno é a estrela que faz com que aqueles que nascem sobre ele sejam mesquinhos, maliciosos, cheios de ansiedade, autodepreciativos, solitários, enganosos, secretos, austeros, abatidos, hipócritas, sórdidos, vestidos de preto, importunos, carrancudos e miseráveis. Bem, coitados. O Saturno também causa humilhações, lentidão, desemprego, obstáculos nos negócios, intermináveis processos judiciais, aversão a assuntos, segredos, prisões, cadeias, dores, acusações, lágrimas, luta e cativeiro.
Saturno é o mauzão da fita, já percebemos para o Valente. O Lilly diz que o Saturno é um planeta maléfico, frio e seco, diurno, associado à melancolia, reflexão, trabalho e tristeza. Causa dificuldades, atrasos, está ligado a temas de velhice, paz, agricultura e pobreza. O Lilly diz que Saturno, a personalidade de Saturno, normalmente não é muito alegre, é uma pessoa sombria, solitária e lento nos movimentos. Menciona que são pessoas com poucos amigos e que não se misturam facilmente com os outros. O seu temperamento é melancólico, e agora anotem esta palavra, melancólico, triste, desconfiado e com inveja de todos. Ele também os descreve como sérios, cautelosos e propensos a pensamentos profundos e demorados. Já o Ficino diz que Saturno parece ter impresso o selo da melancolia em mim desde o início, ou seja, o Ficino devia ser um Saturnino de primeira água. E o Crowley diz que outra qualidade de Saturno é a melancolia. Novamente a melancolia. Saturno representa a dor do universo e o transe da dor que nos leva a empreender a tarefa de emancipação. Então a pergunta que eu faço é, bem, já que não é Mercúrio, já que não é Vênus, será que Saturno está dignificado no mapa dos poetas? Será que Saturno é o justificador da dor que assola o mapa dos poetas? E a resposta a esta pergunta é... Tadadã, tadã, sim. Saturno aparece forte na sua exaltação e domicílio e na sua queda. E isto para mim é que foi a grande surpresa. Foi Saturno aparecer em primeiro lugar na queda e na exaltação. Então temos Saturno em Leão, e temos Saturno em Balança, e temos Saturno em Capricórnio, nos primeiros lugares. Curiosamente, temos Saturno em Caranguejo no último, que é o seu exílio. Ou seja, temos aqui um Saturno extremamente forte, temos um Saturno muito, muito dignificado no mapa dos poetas. Ora, se Saturno rege a melancolia, a tristeza, as dores, será que isto poderá já dar-nos alguma pista de porque é que os poetas escrevem? Eu acho que nunca vi nenhum poeta a escrever poemas de alegria. Tipo, olha, estava a ver um chopp ali a comer uns tremoços na praia. Normalmente os poetas escrevem coisas que doem, coisas que magoam, coisas que nos trazem dor. E será que isto tem alguma coisa a ver? Vamos tentar perceber. O que me causou bastante surpresa foi o Saturno em Leão. O Saturno em Balança não me causa claramente surpresa, porque eu tenho o Saturno em Balança também, exaltado, e também às vezes dá-me aqui umas melancolias fortes, mas o Saturno em Leão claramente trouxe-me aqui uma surpresa bastante grande. Então tenho de vos trazer aqui algumas definições. O Valens diz que quando o Saturno cai num decanato regido por o próprio Saturno em Leão, torna os indivíduos malignos, odiadores das suas próprias famílias, incorrigíveis, obstinados, traiçoeiros, astutos, que ocultam tudo, misantropos, ímpios, acusadores, traidores de reputações e da verdade, invejosos e mesquinhos. Ou seja, também não são famosos. O Al-Biruni indica que há uma posição de exílio para Saturno, o que implica que a energia do planeta está desfavorecida ou em dificuldade para se expressar de forma harmoniosa. Já o Lilly diz que quando a Lua, implicada por Saturno em Leão, inicia a queixa, a doença virá de sangue melancólico. Ou seja, o Lilly está a dizer aqui que quando a Lua faz algum aspecto ao Saturno em Leão, a pessoa normalmente sofre muito melancolia. O doente ficará oprimido por calor anormal no peito, tensão dos tendões do coração e febres violentas. Já o Ficino diz que qualquer aflição saturnina deve ser mitigada pela força do Sol, ou seja, está-nos a dizer que pessoas que têm o Saturno bastante dignificado terão que usar o Sol ou tinturas do Sol ou qualquer elemento do Sol para mitigar a tristeza e a melancolia que o Saturno lhes traz. A Lise Green diz que o nativo com Saturno em Leão deve construir a sua autoridade pessoal e criativa com grande esforço, disciplina e talvez através de um período de isolamento ou negação da autoexpressão, até que a sua dignidade não dependa da aprovação dos holofotes externos, mas sim da verdade interior. Já o Sás Porta diz que Saturno em Leão coloca uma grande responsabilidade sobre o coração e o impulso criativo. A lição é de construir um centro de autoestima que seja sólido e independente da aclamação, transformando o medo da não visibilidade numa autoridade digna. Já o Robert Hahn diz que Saturno em Leão indica uma deficiência de autoconfiança inata, necessitando disciplina e esforço consciente para ser superada. A pessoa pode tentar compensar com excesso de arrogância ou, mais frequentemente, restringir severamente a sua expressão de alegria e liderança. Isto faz algum sentido, tendo em conta
que os poetas, à partida, serão pessoas melancólicas, ou seja, o Saturno estará aqui a restringir bastante a alegria, a expansão, o sol, o centro irradiador que o Leão é. O caminho é construir tijolo por tijolo uma autoestima duradoura que não precise de validação externa. E o Turnus diz que a conjunção do arquétipo Saturno com a esfera do Sol representa a necessidade de uma disciplina rigorosa da vontade heroica e da expressão criativa. É o princípio da forma severa aplicada à vitalidade, resultando frequentemente em obras de grande peso, estrutura e significância histórica. Faz sentido porque estes poetas, todos estes são figuras que perduraram bastante no tempo através do seu objeto criativo. Então a próxima pergunta é: será que Saturno está predominante nos signos de água, tendo em conta que a água, mais uma vez, é o elemento da emoção? E a resposta é não. Saturno aparece predominantemente nos signos de ar, e aqui sim o ar, ou seja, o pensamento. Saturno como estruturador do pensamento, Saturno como o mador do pensamento, como algo que nos obriga, através das nossas ideias, a estruturá-las, a pensá-las, a viver com elas, e através desta dor, que muitas vezes pode não ser real, como nós vamos ver à frente, mas pode ser apenas uma dor da mente, uma dor do pensamento. E por último, vamos falar sobre a Lua, porque a Lua é a regente das emoções. Então, o Ptolomeu diz que as qualidades da alma, que a Lua, são as qualidades da alma que diz respeito à razão e à mente, são apreendidas por meio da condição do Mercúrio, e as qualidades da parte sensitiva e racional são descobertas por um dos luminares, que é o mais corpóreo, ou seja, a Lua. Já o Valens diz que a Lua, iluminada pelo reflexo da luz do Sol e possuindo uma luz empestada, numa natividade indica a vida do nativo, o corpo, a mãe, a concepção, a aparência, e por aí adiante toda a gente sabe, acho, o que é que quer dizer a Lua. A Lise Green diz que a luz é a luz lunar que nos atrai de volta para a fusão regressiva com a mãe e para a segurança do ventre materno, e é também a luz que nos ensina a relacionar-nos, a cuidar de nós próprios e dos outros e a pertencermos e sentirmos compaixão. Já o Robert Tan diz que através da monitorização do caminho da Lua aprendemos a honrar e a respeitar as nossas necessidades emocionais em constante mudança. A Lua era o aspecto vivo do corpo, de facto alma, mas alma encarnada num corpo físico. Então a pergunta que eu faço em relação à Lua é: será que a Lua está dignificada no mapa dos poetas? E a resposta é não. Ou seja, a Lua não está dignificada no mapa dos poetas, a Lua está até muito, muito sequinha, o que indica que há aqui um sofrimento relativamente forte nas emoções dos poetas, porque sentem que recebem pouco, porque as luas secas não são muito receptivas. Então a primeira lua que aparece é a lua em Aquário, regida por Saturno. A lua, se calhar mais melancólica do zodíaco, não sei, e é uma lua mental, e portanto a mente a funcionar como percepção das emoções, o Saturno ali também a agarrar a coisa, e depois temos uma lua em Leão, uma lua em Virgem, uma lua em Sagitário, tudo luas particularmente secas. Curiosamente, a exaltação da lua aparece em último lugar, e a lua em Caranguejo, que é o seu domicílio, também aparece pouquito. As luas em água, não sei se já repararam, Escorpião também aparece pouco, Peixe também aparece pouco e Caranguejo também aparece pouco. Ou seja, normalmente os poetas então não são assim pessoas muito emocionais. Parece, né? Então a pergunta que eu faço a seguir é: estará a lua em signos de água dando ênfase ao sentimento e à emoção? Não. Claramente não. A lua está em signos de água. E, portanto, nos poetas temos aqui uma racionalização clara e objetiva das emoções através do pensamento. Ou seja, os poetas vão pensar as emoções. E, através deste pensamento, vão transmitir aquilo que sentem. E, por último, agora sim, por último, espero que estejam todos vivos, tendo em conta que Saturno e a Lua têm aqui uma relação muito ligada às emoções ou à falta delas, eu tentei perceber se a relação entre a Lua e o Saturno é visível no mapa de poetas. E se essa relação acentua ou não aquilo que eu comecei a perceber, que é: o Aristóteles diz-nos o seguinte: porque é que todos os que se tornam homens notáveis em filosofia, ou na política, ou na poesia, ou nas artes, parecem ser melancólicos, sendo que alguns até sofrem de doenças que resultam da bile negra?
Isto é a pergunta que ele faz, eu também faço. Porquê é que isto acontece? E o Ptolomeu diz que o temperamento do indivíduo é determinado pela mistura das qualidades dos planetas, a Lua, sendo fria e úmida, é influenciada pelas qualidades frias e secas do Saturno, o que pode resultar numa predominância do humor melancólico, causando tristeza e desânimo. O Sidon, o Dr. Sidon, diz que quando a Lua, o significador do corpo e da vida, é aspectada por um planeta maléfico como Saturno, a vida da pessoa será marcada por dificuldades, impedimentos e tristeza, que são manifestações diretas da natureza saturnina. Já o Firminos diz que descreve que a melancolia é uma característica da natureza e quando a Lua, que rege o corpo e a alma, é afligida por Saturno, a pessoa nasce com um temperamento melancólico, o que se manifesta numa vida de preocupações, tristeza e por vezes solidão. O Machalá associa a Lua com Saturno a dificuldades, tristeza e dor. Para o Machalá, a frieza e a secura de Saturno resfriam a natureza úmida e imutável da Lua, resultando numa pessoa que é inibida, séria e propensa ao sofrimento emocional. O Ibn Ezra diz que a combinação entre Saturno e a Lua é propensa à depressão e à tristeza e que esta indicação diz que é uma alma melancólica, propensa a preocupações e uma visão da vida mais sombria, muitas vezes refletida em solidão ou dificuldades. O Turners diz que a Lua e Saturno manifesta-se como uma contração ou repressão do eu. A natureza nutritiva e emocional da Lua é inibida pela austeridade e pelas restrições de Saturno. Isso pode levar a um sentimento de solidão, tristeza e sensação de que as emoções são um fardo ou uma fraqueza. A Lua representa as nossas emoções e necessidades de nutrição e é contida por Saturno. Quem diz isto é Robert Hand. Isto pode levar a uma dificuldade em expressar sentimentos, um medo de ser vulnerável e um sentimento de solidão interior. Portanto, todos os autores concordam que Lua e Saturno traz melancolia, dor e sofrimento emocional. Então, se todos eles dizem isto, a minha pergunta que eu faço é: será que no mapa dos poetas nós temos uma relação direta entre Lua e Saturno em aspecto? E a resposta é sim. Nós temos em 62% dos casos, portanto, temos 11 poetas com conjunção, 10 com quadratura, 9 com trígono, 9 com sextil e 5 com oposição. 63%, 62,5% dos poetas têm uma relação direta entre a Lua e Saturno. E então, nós podemos inferir daqui que se calhar os poetas não são movidos através de um combustível de Vênus e Mercúrio, mas são movidos à melancolia, tristeza e à depressão. E através desta melancolia, desta tristeza e desta depressão, é que eles olham para o mundo e olham para si próprios, e é através desta lente que eles escrevem e procuram, através da escrita, transmitir aquilo que sentem. Mas são claramente marcados por relações de Lua e Saturno, muito mais do que por Vênus e Mercúrio. Conclusões finais. Ao contrário do que eu pensava, os Mercúrios dos poetas que surgem em signos regidos por Marte e não por Vênus. Ao contrário do que eu pensava, os Mercúrios em Peixes não são os Mercúrios predominantes em poetas. Ao contrário do que eu pensava, maioritariamente Vênus e Mercúrio não se veem e não têm relação direta nos mapas dos poetas. Saturno está particularmente dignificado no mapa dos poetas. A Lua está predominantemente seca no mapa dos poetas. E 62% dos poetas têm luas em aspecto com Saturno, o que lhes imprime um lado melancólico e sofrido. E não se esqueçam este poema do Fernando Pessoa, que diz que o poeta é um fingidor. Finge completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida se sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Ou seja, para o Fernando Pessoa, pelo menos para este poeta, ou para este poema, o poeta é um fingidor que afinal se calhar não sente assim tanto a dor que sente, ou se calhar reporta-se a uma dor que já sentiu e não que está a sentir no momento. E agora, se me permitem, eu não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Deixem-me só interromper aqui o compartilhamento, que é só para acabar aqui rapidamente. Deixem-me lá interromper só aqui e tentar aqui. Compartilhar com som. Boa. Então, eu quero-vos trazer aqui. Espera aí.
Não sei se vou ser capaz, porque o meu Zoom. Eu depois meto no grupo, eu depois ponho lá no. Não consigo partilhar. Ah, consigo. É uma entrevista muito curtinha do Saramago. Não, enfim, eu não sou uma pessoa alegre. Não mesmo? Não sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa mais melancólica. Não tenho os meus momentos de jovialidade, de alegria, evidentemente, mas é sempre com uma alegria contida. Aliás, é curioso que eu era muito garoto, muito pequeno, e tinha já esta coisa estranhíssima que ainda hoje eu não me explico. É entristecer no meio de uma festa. Numa festa. De repente, De repente eu começava a entristecer e a maneira que eu tinha para resolver aquilo era retirar-me. E sem uma razão Sem específica, é só um sem sentimento, qualquer razão. assim. Só que como se eu reconhecesse a minha incapacidade de aderir no mesmo tom, enfim, ao tom geral das pessoas que estavam me divertindo, e como se eu me sentisse intruso naquela festa. E portanto isso levava-me a esse sentimento de tristeza, de melancolia, que simplesmente resolvia a questão saindo, retirando-me. Não sou Então, o Fernando Pessoa admite a sua melancolia. O Fernando Pessoa, não, desculpa, o Saramago admite a sua melancolia. Desculpa, deixa-me só passar aqui isto, agora aqui para este lado. É que o meu Zoom não está a ajudar aqui. E por último, mesmo para acabar, só para ver o mapa então de Saramago. E o Saramago tem um ascendente em Capricórnio, regido por Saturno. Tem um Saturno exaltadíssimo em Balança. Tem um Saturno conjunto à Lua. Tem um Saturno na casa 8 se virmos por Plácidos, na casa 10 se virmos por signos inteiros, e portanto tem aqui um Saturno extremamente forte, conjuntinho à Lua, o que revela esse lado melancólico que ele próprio admite ter. Se nós olharmos para o mapa por Plácidos, o Saturno rege na casa 12, e esta casa 12 remete exatamente para o isolamento que ele tanto fala, e portanto o regente o ascendente é colocá-lo aqui na casa 12. Se nós olharmos para este mapa, vemos aqui a Vênus, que é o regente do próprio Saturno, também na casa 12, a levá-lo para o tal isolamento e para a tal falta de prazer nas festas sociais. Curiosamente, aqui, se nós olharmos para o Júpiter e para o Mercúrio, que estão bastante conjuntinhos na casa 9, talvez encontremos aqui a razão pela qual ele foi para o estrangeiro. E aqui também temos o Mercúrio e o Júpiter conjuntos à casa 9 e a sua esposa a Pilar numa Vênus em Sagitário, a remeter-nos então aqui para este Júpiter. E pronto, finalizada a minha apresentação. Como dizia ontem o Carlos Holanda, temos de ter bastante cuidado com a forma como nos agarramos às definições dos autores, como nos agarramos àquilo que está escrito, como nos agarramos àquilo que para nós é uma verdade que não tem qualquer tipo de correção ou de melhoramento, e portanto convém a prática mostrar-nos mais do que os livros, às vezes. E é só isto. Obrigada. Muito obrigado, nós, Nuno, muito obrigado por esta pesquisa, porque é muito importante este tipo de trabalho, como estás agora, disseste no final, que é mostrar o que é um senso comum que se pensa por um virtuosismo qualquer, ou por uma mega, e vês aqui e demonstras com 64, não é? 64 quando estiveste a estudar, e, e é um vasto, já é um número significativo de pessoas que tiveram, demonstraram. Portanto, eu fico a saber, ainda bem, eu também tenho Saturno e tenho Saturno em Leão, Leão. bem, ainda bem que já percebi, ainda bem que não sou poeta, porque para ter dor e melancolia para combustível para trabalhar, eu não quero. Muito obrigado. Olha, mas eu fiquei feliz porque tenho a Lua oposta a Saturno e tenho muito carneiro, afinal até posso ser poeta, afinal, Afinal, e tenho isto vai todo foi para os teus justificares a tua. exato, e tenho o Saturno exaltado em balança com o Júpiter lá, se calhar ainda tenho um futuro e na casa 3, se calhar ainda tenho futuro na coisa. Ainda, pelo menos a astrologia meteu-te a escrever, como tu dizes muitas vezes, e também a investigar, porque eu estou a ver, mas isto é uma coisa que. Quer dizer, raro, e muito obrigado pelo teu trabalho. Nada, Alexandre, obrigado. alguém tem alguma pergunta? Alexandre, tem alguma coisa a dizer? Alguma perguntinha? Eu acho que o Nuno tem um grande futuro também na astrologia, não é só na poesia, não é? Acho que foi maravilhoso Obrigado, e Alexandre, faz obrigado, favor de Alexandre. continuar. Obrigado. Deve ter tido um trabalhão, nem quero perguntar quanto tempo é que isto deve ter dado para. 4 planetas na nova é isto, é quando se põe a andar, põe-se a andar, a coisa. E só uma maluqueira de quatro planetas em carneiro é que fazia uma coisa destas.
porque senão a pessoa se pensasse não se metia nisto. Eu sei mais ou menos porque eu e a Isabel Parreira fizemos uma coisa muito mais pequenina, mas astrólogos, íamos morrendo com os gráficos e com as análises, mas ficou muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, avançamos para a próxima palestra. A Joana fez aqui uma pergunta, acho eu que foi, fiquei curiosa sobre a eventual diferença entre ser e ter ficado famoso. Pois, isso era uma pergunta, isso seria um novo estudo, mas teremos que fazer o estudo só agora com poetas que tenhamos a data de nascimento, ou seja, pronto, terá que ser um novo estudo com poetas com data de nascimento para conseguir ver as casas onde os Mercúrios e as Vênus acabam por cair, e os Saturnos e as Luas e os Júpiteres, pronto. Já agora, Nuno, olha, há um estudo também do género que fizeste, do Michel Gauquelin, em relação aos artistas e aos poetas, com a Lua conjunto ao meio do céu, com o qual tinha o Fernando Pessoa, exatamente, o grande poeta português, Lua Ok. conjunto com Saturno em Leão no meio do céu, exatamente. E faz bastante sentido, tendo a Lua, essa questão das mensagens também. Portanto, Sim. sendo ela uma mensageira. Eu vejo Faz muito a bastante relação sentido. da Lua com a poesia também. Eu Certo. estava aqui a tentar perceber aqui em relação ao meu mapa, porque eu também tinha a mania que era poeta. Todos temos. E então escrevia muito, agora não tanto, mas escrevi, tenho aqui algumas coisas guardadas. E estava aqui a tentar identificar, em relação ao meu mapa, onde é que isso batia. Porque eu tenho, e as casas podem ter aqui alguma relevância, porque eu tenho a Vênus em Aquário, mas na casa 5, que é a casa de Leão, e tenho a Lua em Leão a fazer um aspecto à Vênus e ao Mercúrio. Portanto, a Lua está a fazer oposição à Vênus e ao Mercúrio. Pois? E realmente os meus poemas eram poemas sempre muito inspirados no amor e na paixão. Não tanto na melancolia, porque o meu Saturno está em peixe e não faz aspectos aqui à minha Lua, felizmente. Olha, tu foste arranjar, hein, Nuno? Pessoa, eu também andei a ver o meu mapa a ver se ia ser poeta. Esta palestra é o que dá. Cada um quer Mas saber há se é poeta ou não. poetas, todos temos aqui um pouco, de certa forma, e de astrólogos também, não é? Estamos aqui Isto é um também. país de poetas. É. E obrigada por tudo, porque está a ser fantástico, mais uma vez. Nada. Obrigado. Obrigada, Nuno. Adeus. Nada. Vamos agora à nossa Obrigado. resina, porque o tempo passa e temos que cumprir horário.